Há em Jerusalém um lugar, um local restrito, envolto em mistério e fé. No coração do Monte do Templo, sob a cúpula dourada do Domo da Rocha, repousa uma rocha considerada sagrada, o leito de rocha do Monte Moriá, o lugar mais sagrado na geografia bíblica. Foi ali que Abraão, em um ato supremo de fé, esteve pronto a sacrificar o seu filho Isaque. Foi ali que Jacó sonhou com a escada que ligava a terra ao céu. Ali o rei Davi adquiriu a eira de Araúna para edificar um altar ao Senhor. Foi sobre essa rocha que Salomão construiu o majestoso templo de Deus. Hoje, esse lugar sagrado está velado por barreiras políticas e espirituais. Intocável, inalcançável. Mas e se eu te dissesse que ainda há locais ocultos em Jerusalém, lugares onde nós conseguimos tocar diretamente no leito de rocha do Monte Moriá? Lugares esquecidos pelo tempo, mas que ainda carregam o peso da história e, quem sabe, da presença divina. Nesse vídeo, vamos revelar onde essas pedras sagradas ainda podem ser tocadas. Vamos caminhar por passagens escondidas, conectar-nos com a terra onde Deus falou com os patriarcas, onde reis se prostraram e onde a presença do Altíssimo, do eterno Deus de Israel, foi manifestada. Prepare-se, porque a nossa jornada, descobrindo Israel, começa agora. Fala pessoal, Shalom aqui de Jerusalém e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal Descobrindo Israel, caminhando pelas páginas da Bíblia. Eu sou Isaac Levi, seu guia, arqueólogo, historiador, teólogo, filósofo, mas acima de tudo, o seu amigo aqui na Terra Santa, e hoje eu quero te mostrar um grande mistério em Jerusalém. Existem apenas 3 lugares em Jerusalém, misteriosos, secretos, que nós conseguimos tocar na montanha mais importante do mundo, o Monte Moriá. Fica até o final do vídeo, que especialmente o último lugar é um lugar que ninguém sabe e muitos menos ainda conseguiram tocar nesse lugar. A mesma montanha que Deus criou o mundo, que formou o homem do pó da terra, que Abraão apresentou ao seu filho Isaque. Vamos lá. Se você me permitir, por causa do sol que são refletidos nas pedras de Jerusalém, eu tenho que colocar o meu óculos. Eu sei que eu fico super estiloso, mas é apenas para proteger a minha vista. Vamos falar desse lugar que é a geografia bíblica mais importante. O Monte Moriá. O seu nome já revela tudo, porque Moriá a gente não sabe sequer qual que é o verdadeiro significado. Mas a possibilidade mais provável é porque a Bíblia diz que é o local que Deus mostraria para Abraão. Vai até uma terra que eu te mostrarei, e ali você sacrifica o seu filho Isaque, ou a montanha que Deus proverá, né? Jeová Jirê. Mas o próprio nome Moriá vem de professor, Moré, e Yah, Deus. Então seria a montanha onde Deus ensina, ou a montanha da instrução de Deus. Esse Monte Moriá é muito importante na tradição judaica, ainda mais quando nós pensamos que ali ficava o templo de Salomão, ali ficava o templo de Herodes. Ali, Isaque foi apresentado como sacrifício para Deus. No seu coração, Abraão fez aquilo que nós chamamos de Akedah, o sacrifício de Isaque. Agora, o que nem todo mundo sabe é que 2000 anos depois, nós não temos mais um templo judaico no Monte do Templo, né? No Monte Moriá. Hoje, na verdade, o que nós temos é uma mesquita e um santuário islâmico onde pessoas, seja judeus ou seja cristãos, turistas, são proibidos de entrar. De modo que a gente não consegue mais tocar no Monte Moriá, muito menos tocar na sua rocha, no leito de rocha, que é o ponto mais baixo por onde pisaram os personagens bíblicos. E é claro que a gente está falando também de quase aí 3.500 anos, 4.000 anos, que esse lugar é importante. Então você imagina, se na sua rua e da sua casa, em 5 anos já muita coisa muda, todo tipo de obra acontece, imagina no lugar que é o centro do mundo, sagrado para as 3 principais religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo e islã. É claro que muita guerra aconteceu, terremotos, civilizações que vão surgindo e vão fazendo reformas, cada vez mais o solo vai ficando mais alto, assim também como o piso original ele vai deixando de existir. Ele está lá embaixo e a cidade nova está aqui em cima. Mas bom, há poucos lugares em Jerusalém onde a gente consegue encostar de fato na mesma rocha, no mesmo leito de rocha onde os reis, profetas e sacerdotes andaram. Gente, é um lugar tão importante na Bíblia que mais da metade dos 613 mandamentos da Bíblia só podem ser cumpridos nessa montanha. E bom, vamos tentar encontrar esses lugarzinhos que estão escondidos e a maioria das pessoas nem percebem que é ali que você pode tocar
no Monte Moriá, a mesma montanha que Abraão apresentou a Isaac. Mas veja, o primeiro lugar que eu vou mostrar para vocês é no Davidson Center, e aqui é muito tranquilo de você conseguir tocar no Monte Moriá, porque é um lugar que qualquer turista pode vir e ele vai colocar ali a pagar a sua entrada. Se você vier com um dos nossos grupos, já tudo incluso no pacote, a gente traz aqui e você vai conseguir tocar nesse Monte Moriá. Esse lugar, então, qualquer um pode vir. Os outros dois são lugares mais secretos. Vem comigo. Então, o primeiro lugar que a gente consegue encostar no Monte Moriá é, de fato, esses degraus que vocês estão vendo aqui. Bom, esses degraus foram escavados diretamente na rocha do Moriá. Você já leu o Cântico dos Degraus, Salmo 120 a Salmo 134. 15 salmos que começam sempre cânticos de romagem, cânticos de degrau, cânticos de ascensão. Em hebraico chamamos Shir LaMa'alot. Os cânticos de ascensão, porque eram os cânticos que falavam sobre a subida para o Templo de Jerusalém. Seja uma subida física, veja que você está indo para o topo do Monte Moriá, o cume da montanha, onde ficava no seu pico o templo, mas também uma elevação espiritual. Então veja como que os degraus foram escavados de modo irregular para que você subisse vigiando seus passos em direção ao Templo de Jerusalém. Aqui eu estou encostando diretamente no Monte Moriá. Uau! Bom, é claro que a sua forma foi moldada para o formato de degraus, de pisos, né? De pavimentação, mas ainda assim é o leito de rocha. Isso daqui não tem uma pavimentação por cima, não tem um azulejo, não tem um piso. É o Monte Moriá e é muito emocionante tocar aqui, mas você entender também que não só esse é o Monte Moriá, que é o local das histórias do Antigo Testamento, mas exatamente nesses degraus aqui que vocês estão vendo, nesses mesmos degraus, a gente fala que Jesus ele foi trazido aqui quando um bebê. E ali, Simeão, que recebeu a promessa de Deus, olha, você vai segurar o Messias nos seus braços, o Redentor de Israel. Ele segura Jesus, fala que agora poderia partir porque os olhos viram a salvação para Israel, mas ele profetiza a Maria dizendo, Maria, pois bem, uma adaga transpassará o seu coração. Primeiro ponto do Monte Moriá que a gente toca é esse daqui. Agora eu quero mostrar para vocês um segundo lugar super secreto que alguns poucos turistas vão ter acesso. E depois, por último, o lugar mais próximo e mais secreto que eu desconfio que eu possa ser expulso de lá assim que eu começar a gravar. Vamos lá! Para chegar no segundo lugar, onde nós podemos tocar no Monte Moriá, literalmente, a gente tem que atravessar o Muro das Lamentações. Então, olha só, para vocês verem, o Muro das Lamentações está aqui atrás de mim, concentração de jovens, luz do dia, mas agora a gente vai para o subterrâneo de Jerusalém. A gente aqui está a cerca de 20 metros acima da Jerusalém do primeiro século, ou seja, do ano 1, do ano de Cristo. Bom, e a gente vai atravessar todo o Muro das Lamentações e vamos para uma parte subterrânea, também secreta. Isso aqui para trás, vamos tentar dar uma carteirada para entrar e fazer o nosso vídeo. Um dos lugares que é o mais próximo possível do Santo dos Santos em Jerusalém, né? Tocando o Monte Moriá. Vamos lá. Consegui a autorização para filmar assinando esse papel, mas isso não quer dizer que eu posso falar em todo lugar lá dentro. Então veja aí a filmagem e olha como que a gente vai encostar no Monte Moriá. Vamos embora. Sinto como se fosse um Indiana Jones. Está a cerca de 10 metros agora abaixo de Jerusalém. Olha só. Aqui, ó. Muro das Lamentações. Atrás dessa parede fica o Kadosh HaKadoshim, o Santo dos Santos. Mas ainda não é o leito de rocha, não é a pedra do Moriá. É apenas um muro de pedras cortadas. Chegando no segundo lugar, exatamente essa rocha aqui. Olha só. Estamos tocando no Moriá. Conseguimos ver até as marcas do corte, acima dela construída a cidade. Bom, eu posso conseguir uma outra permissão de filmagem para também falar lá dentro, né? E fazer explicações para vocês sobre o subterrâneo de Jerusalém. Se você está interessado nisso, põe aqui nos comentários e a gente faz outro vídeo só sobre o subterrâneo. Mas enfim, vamos partir agora para aqui para trás. Para o Domo da Rocha, o Monte do Templo, a Esplanada das Mesquitas
Vamos ver o que aquele lugar pode oferecer para a gente. Para a gente subir lá, a gente vai passar em um horário muito específico por essa passarela de madeira. Bom, a gente está falando do lugar mais sensível de toda Israel. Talvez o lugar mais sensível do Oriente Médio. Aquilo que é chamado de um nó geopolítico, onde as civilizações se encontram, tantas questões culturais, religiosas, proféticas e escatológicas, de modo que esse lugar aqui dentro existe como que uma espécie de custódia, onde Israel, na Guerra dos 6 Dias, em 1967, falou para os jordanianos: é importante para vocês. O rei da Jordânia, descendente direto de Saladino e Muhammad, Maomé, profeta islâmico. Eles se sentiram humilhados em perder na guerra esse lugar por Israel e sentiam medo de Israel, construir o seu templo nesse lugar. Por isso Israel fala: tá aqui, para vocês, tomem conta, a gente não vai construir o nosso templo, a gente só quer fazer um acordo de paz e ter relações amistosas. Mas para entrar lá, a gente tem que passar pela segurança israelense, depois pelo Waqf, a organização jordaniana, o horário lá dentro do relógio é o da Jordânia, as leis e regras são deles também, e por isso é extremamente sensível. Grandes conflitos já se iniciaram em Israel, com mais de 2.000 vítimas por causa de uma visita do primeiro-ministro nesse lugar. Bom, eu espero não ser expulso por estar filmando, mas vamos tentar. Vamos lá ver o lugar mais secreto, oculto aos olhos de muita gente, no Monte do Templo. Vamos tocar o Monte Moriá. Bom, vocês veem a polícia ali atrás. Para passar por aqui eu tive que passar por uma revista, raio-x, detector de metais, pediram os meus documentos. E é claro que eu também não estou dando bandeira, não estou utilizando o gimbal, ou o suporte do celular. Estou carregando aqui com o meu braço, um pouco na dificuldade, mas vamos ver. Vamos ver quanto tempo que eu consigo até ser expulso. Não, vamos fazer o melhor para não ser expulsos, mas olha que quando a gente sobe, a gente tem uma vista incrível do Muro das Lamentações de cima. Você consegue ver tanto o lado das mulheres quanto também o lado dos homens. E olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha que legal. Então aqui estamos, olha só, atrás de mim, o Domo da Rocha, e já na entrada a gente vê alguns resquícios que são do segundo templo, o templo de Herodes, né? Aquele templo que também foi visitado por Jesus e os seus discípulos. Pedro e João, inclusive, foram presos aqui. Você vê que naquele tempo já era complicado. E quando a gente fala desses resquícios arqueológicos, ó, capitéis de coluna aqui faziam parte dessa construção. Mas quem sabe num dia eu só faço um tour aqui com vocês, mostrando aquilo que sobrou do templo de Herodes. Tem até resquícios do templo de Salomão, acredite se quiser, nessa região. Mas enfim, para um outro vídeo. Vamos lá. Bom, estamos subindo aqui os degraus para se aproximar do Domo da Rocha. E olha só, já está aqui, bem atrás de mim. Aqui é o mais próximo que eu vou trazer vocês dessa vez no Domo da Rocha, por um motivo muito simples. Eu sou judeu. E para o judeu, andar muito perto dessa construção aqui é como se você estivesse virando uma roleta russa. Você sabe o que é uma roleta russa, sabe? Já viu nos filmes? Pois bem, porque seria uma pena capital e mais do que uma morte física, uma morte espiritual. O judeu não pode pisar sobre o Santo dos Santos. Existe um problema muito grande. Nós não sabemos onde que está exatamente o Santo dos Santos. Sabemos que o templo ficava aqui, com certeza. Mas onde exatamente ficava o Santo dos Santos, nós não temos exatamente a certeza. Então o judeu observante ele vai chegar o máximo possível perto, desde que não fira sua consciência de que ele está pisando em cima do Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava um dia 3 vezes no ano. Mas ok, vamos lá, que agora eu quero mostrar para vocês então de fato onde que a gente pode tocar no Monte Moriá, porque por mais que eu quisesse entrar aqui, é proibido para não muçulmanos. Existem algumas formas de conseguir entrar ali de fato, né, desde que faça algumas, eu diria que tramóias, conhecendo as pessoas certas, mas mesmo que fosse possível para mim, eu digo para vocês que talvez a minha ideia mude no futuro, mas que no momento eu prefiro não arriscar essa roleta russa espiritual, respeito a minha tradição judaica, e vamos então encostar no Monte Moriá, num lugar esquecido, que ninguém percebe e as pessoas não sabem de fato. Agora eu vou com muito cuidado, porque eu não posso me ajoelhar, eu não posso mostrar que eu estou tocando algo como um momento de fé, eu não posso parecer que eu estou rezando ou orando, porque senão eu vou ser expulso. Então eu vou mostrar para vocês a minha estratégia para tocar no Monte Moriá, a mesma rocha que o meu ancestral Abraão tocou, a mesma rocha que o meu ancestral e também homônimo
né, meu xará, Isaac, ele também foi colocado para o sacrifício. Bom, esse talvez seja um dos motivos para não chegar aqui muito perto, porque vocês sabem, o último Isaac que chegou aqui perto não deu muito certo, enfim. Nietzsche disse que Isaac, pelo resto da sua vida, o filósofo alemão, né? Ele disse que Isaac, pelo resto da sua vida, ficou com medo quando via Abraão pegar a manteiga e a faca para passar no pão. E, como eu estou um pouco cansado, eu vou me colocar nessa pedra aqui, vou me assentar para conversar com vocês. E é geralmente isso que eu faço com os meus peregrinos. Coloco eles para descansar aqui enquanto eu faço a explicação. E eu lembro da história, olha só, nessa rocha, olha aqui. E eu lembro para eles da história de Jacó, que ele diz, olha, esse lugar é nenhum outro senão a casa de Deus. Ele não tinha percebido num lugar tão especial que ele estava. E bom, o mesmo acontece quando eu coloco os turistas aqui. Porque, senhores, essa pedra que eu estou sentado aqui, ela é de fato o Monte Moriá. E eu sei, parece loucura, pode ser, mas isso daqui é um leito de rocha. Quando a gente encontra uma formação rochosa assim, isso quer dizer pra gente o quê? Que não há nada para baixo daquilo ali, ou seja, a gente está no topo do Monte Moriá. E existe um motivo muito específico para esse leito de rocha aqui. Quando Herodes ele transforma esse lugar, o topo da montanha, num grande pátio, isso quer dizer que ele aterra os lados da montanha. E apenas o bico, a pontinha, o cume fica para fora, que é justamente o que nós estamos vendo dentro do domo da rocha. Mas em alguns poucos pontos a gente consegue ter acesso a esse leito de rocha e tocar diretamente no Monte Moriá. Eu consegui um ponto cego aqui atrás dessa árvore e eu acho que vai me ajudar bastante para não ser expulso, porque já tinha gente olhando para mim. Aqui a situação é muito sensível e delicada, como eu já comentei com vocês. É difícil de filmar, é difícil de tirar foto, enfim. Já fui expulso com turistas aqui algumas vezes, porque eles não seguiram as minhas instruções. Pois bem, olha a pedra aqui, o topo da montanha, um pedaço da rocha escapa das pavimentações. Gente, isso é justamente o que o apóstolo Paulo chama na carta de Efésios, que ele escreve após uma situação problemática nessa montanha. E ele diz ali que Deus destruiu, separou, desfez um muro de separação, de divisão que existia entre judeus e gentios. Ele estava falando, obviamente, do Soreg. Soreg era um muro que ficava exatamente onde começam esses degraus aqui atrás. E esse muro chamado Soreg, ele tinha uma placa em grego e latim, o inglês e espanhol da sua época, avisando para os gentios: não passem daqui, porque uma vez que vocês passarem daqui, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. E olha que conforme o tempo passa, esse lugar continua sempre sendo muito sensível, porque o arqueólogo que encontrou essa inscrição, depois disso, ele foi vítima de um atentado, onde ele sobreviveu, mas atiraram contra ele aqui em Jerusalém em 1939, antes de existir o Estado de Israel, antes de Israel ser refundado. Isso por causa desse achado arqueológico que prova que os judeus estavam nessa área, né, em algum período histórico. Mas também vocês veem que o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 2,14, ele escreve a carta de Efésios após ser preso a acusação de que ele teria atravessado um gentio daqui, do pátio dos gentios, atravessando pelo Soreg, tá vendo a elevação? E aqui indo em direção mais próximo ao templo, onde só era exclusivo para os judeus. Bom, 1939, 2000 anos atrás, a destruição dos babilônios, dos romanos, enfim. Agora, a gente está fazendo esse vídeo em 2025, 2000 anos depois, isso daqui continua extremamente sensível. Uma disputa de forças entre jordanianos, israelenses, palestinos e também judeus, enfim. Se você assistiu o filme A Cruzada, a última cena do filme seria Salahadim, Saladino, limpando com água e rosas, aqui, o pátio do templo e o domo da rocha. Bom, o tempo passa, a história permanece a mesma, mas existe um motivo. O que é especial se torna também muito disputado. E para você que está vindo a Israel, bom, eu vou te ensinar como chegar nesse lugar. Mesquita de Al-Aqsa, você passou por aquele prédio, a segunda escada à direita do domo da rocha, você vai vir andando em direção a ela e quando você chegar perto dela, você vai ver, olha só, aqui, um pedaço do Monte Moriá escapando para fora da pavimentação. E você pode vir simbolicamente aqui, se assentar e tocar no Monte Moriá. E por hoje a gente termina aqui o nosso vídeo, nosso vlog diário Descobrindo Israel com Isaac. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos, coloca aqui nos comentários as suas sugestões. Se quer ver mais mistérios do Monte do Templo, Monte Moriá.
que a gente vai mostrar para vocês também, tá? Não esquece de compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e também conferir a sua inscrição aqui no canal. Se você deseja conhecer os mistérios de Israel, caminhar pelas páginas da Bíblia, confere aqui também na descrição nossas oportunidades de viagens aqui para a Terra Santa. Até a próxima, pessoal. Shalom.